com a turma aqui de Seminários do Vale. O professor Giovanni me convidou para vir falar para vocês sobre Na verdade, a gente, né, tem essa palestra há bastante tempo já na disciplina de Seminários do Vale, e a gente vai falar basicamente de rochas e principalmente dos minerais que a gente tem no Vale do Jequitinhonha. Como a minha turma de Fundamentos de Geologia teria hoje uma aula sobre minerais, eu os convidei para estar presentes, né? Apesar da gente não ver a parte conceitual do que é um mineral, né? Não adentrar muito nesse tipo de conteúdo, a gente vai conhecer vários dos minerais que são utilizados, que a gente tem como reserva, que existem aqui no Vale, que são de muita importância para essa região. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele, né? Sou professora do curso de Geografia aqui da universidade. A minha formação de graduação é Geologia e depois eu fiz, né, o mestrado e doutorado em Geologia Regional também. Moro aqui no Vale do Jequitinhonha há 12 anos, né? E tenho o prazer, né, já tive o prazer de conhecer várias das áreas que eu vou apresentar para vocês. E também, ao longo da aula, né, para a gente não ficar só, né, eu falando aqui, a minha ideia é que a gente pare daqui a pouco, que eu trouxe alguns exemplares, né, de minerais que eu considero mais importantes. Infelizmente, eu não pude trazer mais porque eu não consegui carregar, né? Mas tem alguns dos que eu vou apresentar, eu trouxe para vocês, gostaria que vocês manuseassem, né? E conhecessem um pouquinho sobre eles. Então, ao longo da fala, eu vou puxar um mineralzinho e aí ao longo do intervalo ou no final da fala, a gente pode ver com mais detalhe o que eu trouxe aqui. Uma outra questão é que, aí fica a critério de vocês, eu não sei se vocês... Eu gostaria de falar, né, e depois que vocês fizessem perguntas, mas a gente também pode fazer um tipo de diálogo, né? Mas aí, às vezes, talvez a gente perca o raciocínio do que está lá, então eu não sei. Vocês têm alguma preferência ou têm, né, alguma restrição em eu apresentar o conteúdo e depois a gente abrir para perguntas, para diálogos? Pode ser assim, então? Então tá joia. Bom, eu e o professor Giovanni, né, escolhemos o título, né, da palestra, intitulamos a palestra, né, de Tesouros Submersos, as Gemas do Jequitinhonha. Submerso e gemas, para mim, tem um significado muito forte. E vocês vão ver ao longo da minha fala o porquê, né? São efetivamente tesouros submersos, eles estão escondidos e a forma da gente encontrar várias coisas que eu vou apresentar para vocês aqui é uma forma muito difícil, é um labor, é um trabalho extremamente duro, né? Rústico. Certo? Coloquei aqui como foto, que foi a foto que foi no cartaz, um cristal de água marinha, né, que é um bem mineral que a gente tem no médio e no baixo, principalmente entre o médio e o baixo Jequitinhonha. Esse cristal, para vocês terem uma noção de escala, ele tem 11 centímetros de altura, cerca de 11 centímetros de altura, né, é um cristal de coleção, né? Eu chamo de cristal por quê? Porque essa formação que a gente está vendo nele, gente, essas arestas aqui, elas são naturais. O cristal foi cristalizado dessa forma e não foi lapidado, né? Então, é um cristal de água marinha. Esse aqui não é azul, ele tem um tom esverdeado. Foi obtido no município, né, em garimpo, no município de Medina, né, que fica perto de Tinga, né, já do médio para o baixo Jequitinhonha. Bom, como é a segunda aula de vocês, né, de Vale do Jequitinhonha? Segunda? Segunda. Então, eu trouxe aqui para começar um mapinha, né, só para contextualizar a nossa localização no território nacional, no Brasil,
No estado de Minas Gerais, a gente está na porção norte, né? Centro-norte. Esse é um mapinha com maior detalhe das mesorregiões que a gente tem no estado de Minas Gerais. O Vale de Jequitinhonha está aqui como região 3, né? Esse vale, essa mesorregião do Jequitinhonha, ela é, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, subdividida, né, em 3 regiões menores: Alto Jequitinhonha, Médio Jequitinhonha e Baixo Jequitinhonha. Municípios compõem esses 3 diferentes estratos e esse é um mapa do diagnóstico ambiental do IBGE de 1997 que que coloca esses municípios, numera esses municípios e traz o nome dos municípios aqui. Nós, em Diamantina, no caso, nos encontramos no Alto Jequitinhonha, né? Nosso município está aqui, ó. E essas três regiões, elas têm características muito distintas. A minha formação dentro da geografia me permite falar muito da paisagem, uma paisagem muito diferenciada entre as 3 regiões, e da geologia, né, dos tipos de rochas que a gente vai encontrar nessas 3 regiões. Então, sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, na minha fala, eu dividi um pouco o Alto Jequitinhonha do Médio e do Baixo Jequitinhonha. Vocês estão achando bonito meus slides passando assim? Custei aprender a fazer isso, gente? Fala que minha apresentação tá bonita, né? Então, aqui, só colocando algumas características. O nosso Alto Jequitinhonha, né, que é onde tem as nascentes do rio Jequitinhonha, onde a gente está, é uma parte mais elevada topograficamente, muito elevada por causa desse contexto que a gente, né, dessa região que a gente chama de Serra do Espinhaço. O Médio Jequitinhonha, no Médio Jequitinhonha, eu vou ter uma paisagem muito vinculada. Quando eu passo, né, eu pego a estrada, passo em Couto de Magalhães de Minas, vou em direção à Turmalina. Ali na região onde a gente sai da estrada da BR principal e entra para São Gonçalo do Rio Preto, eu começo a ver uma mudança na paisagem. Que mudança é essa? Exatamente, são chapadas, onde a gente começa a ver a presença do eucalipto, né, sobre essas chapadas. As chapadas são essas áreas planas mais altas. E quando as chapadas acabam, a gente vai ter uma vertente, as vertentes descendo, que alguns autores chamam de grotas. Que autores são esses? Sim, eu estou nervosa com esse negócio. Sim, Cida, que foi? Eu já, inclusive, mandei essa apresentação para o professor Giovanni e todos a lista de referências bibliográficas que eu acho que são pertinentes para vocês a partir dessa palestra. Tá certo? As chapadas, que hoje a gente vê muito ocupadas pelo eucalipto, e as grotas, que são essas áreas que descem, né, nas beiradas das chapadas e que normalmente a gente vai ver as propriedades rurais. Né? A gente nunca vê a propriedade rural em cima da chapada, né? A gente vê as pequenas propriedades rurais nessa área que a gente chama de grotas. Essa terminologia foi usada por 2 pesquisadores da UFMG. A professora, inclusive, já foi professora das ciências agrárias aqui. Esse é um texto que eu mandei para vocês, que eles fazem esse tipo de compartimentação pelo uso da terra, né? Então, hoje, o uso das chapadas, ele é muito vinculado à silvicultura, que são as plantações dos eucaliptos, são de grandes empresas. Essas regiões das grotas são as regiões onde os pequenos proprietários rurais ainda plantam, né, têm seu gado, né, e vivem normalmente. No Baixo Jequitinhonha, normalmente, nessas áreas, essa área do Médio Jequitinhonha é muito interessante porque o final do Médio Jequitinhonha começa a aparecer pontões, né? São pontões de rochas graníticas, muito parecido com os morros que a gente vê em fotografia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? São afloramentos pães de açúcar, né? É um termo que a gente usa muito.
E no Baixo Jequitinhonha, a gente vai ver grandes propriedades rurais e a continuidade desses pontões de rochas graníticas. O Baixo Chapada também? Não, o Baixo a gente sai do domínio das chapadas. O médio, do alto para o médio a gente tem, porque, por exemplo, em Turmalina, Capelinha, ainda se encontram no Alto Jequitinhonha. Então, a gente tem esse domínio de chapada e grota no Alto Jequitinhonha para o Médio Jequitinhonha. O Baixo Jequitinhonha são propriedades rurais maiores, muita criação de gado, áreas mais extensas, né? Propriedades rurais maiores, muita criação de gado. Assim, a minha marca principal é essa. E áreas planas, rebaixadas, né? Se a gente olhar esse mapa aqui, que é o mapa do IBGE de hipsometria, que é um mapa de cotas altimétricas, as tonalidades vermelha, vinho, alaranjado são as áreas mais elevadas. As tonalidades verde, que puxam para o azul, são áreas que são mais planas, mais rebaixadas. Os pontões graníticos são essas áreas aqui, ó, que interessante. São áreas elevadas no meio de áreas mais rebaixadas, né? Onde que o Alto Jequitinhonha, né, terras elevadas, né? Olha só que interessante, bastante elevadas mesmo. As áreas mais altas que a gente tem na bacia como um todo se encontram nesse Alto Jequitinhonha aqui. Hipsométrico, tá, gente? Sempre nos mapas hipsométricos a gente vai ter essas tonalidades mais vermelhas, alaranjadas, marcando áreas mais elevadas. E as tonalidades mais frias, verde para o azul, marcando áreas mais baixas, né? E planas também, no caso aqui. Em termos da geologia, né, mais especificamente da tectônica, da geotectônica, essas rochas que a gente vai ver hoje, né, vai entender minerais que existem nelas, são rochas extremamente antigas do ponto de vista geológico. Não muito antigas, mas não muito novas. Quando eu viro para vocês e falo assim, uma rocha granítica de 530 milhões de anos, muitos aqui que ainda não fizeram fundamentos de geologia comigo vão achar que é uma rocha muito antiga. Mas, em se considerando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, 530 milhões de anos não é uma coisa tão antiga assim, né? Não é tão velha assim. Então, são antigas, mas não são muito antigas, né? Não são tão novas, por exemplo, como as rochas das bacias sedimentares fanerozoicas, como a bacia do Paraná, Parnaíba, Amazônica, né? E nós tivemos, no passado geológico, a formação, há mais ou menos 600 milhões de anos atrás, a formação de uma cadeia de montanhas nessa região aqui. Para vocês terem uma ideia, a Serra do Espinhaço estaria aqui. Essa cadeia de montanhas, essa formação de cadeias de montanhas, a gente encontra nos textos geológicos sendo chamada de orógeno Araçuaí. Oros, montanha, né? Orogenia, formação de montanhas. Então, grande parte do Vale do Jequitinhonha, esses pontões graníticos que eu citei para vocês, são fruto, são resultado dessa formação de cadeia de montanhas. Eles são mais jovens, 530 milhões de anos, mas são resultado dessa formação de cadeia de montanha. Certo? Qual Araçuaí? O orógeno se chama Araçuaí, né? Como se a gente falasse hoje, o orógeno Himalaia, o orógeno, né? A cadeia dos Andes, a cadeia dos Alpes, a cadeia dos Himalaias. Nessa época, na época que aqui era uma cadeia de montanha, os geocientistas a chamam de cadeia, né? Orógeno, cadeia de montanhas, Araçuaí. É um nome geral que é dado. Aqui a tectônica foi continente. Foram rochas, mais continentais, sim. Apesar de eu ter várias evidências aqui de pedacinhos de crosta oceânicas, mas elas são muito pontuais. Bom,
Num mapa mais detalhado de geologia, eu marquei para vocês aqui em vermelho mais ou menos o caminho do rio Jequitinhonha. Então, essa área aqui é uma área que abarca a bacia do rio Jequitinhonha. O Alto Jequitinhonha começaria aqui, esse bumeranguezinho aqui é a Serra do Espinhaço, esse Dzinho é de Diamantina, né? Esse cinza seriam rochas metasedimentares que a gente chama de grupo Macaúbas, uma série de rochas sedimentares mais finas, diferentes. E isso aqui que está em pretinho, essas tonalidades, principalmente o preto, vocês estão vendo? Eles vêm aqui para o Espírito Santo, perpassam a bacia do Rio Doce toda, a bacia do Rio Mucuri também. Esses são granitos. Então, esses granitos, eles são muito importantes na economia mineral do Vale de Jequitinhonha. E aí nós vamos chegar lá. Na Serra do Espinhaço, que é onde a gente está, o que a gente vê como rocha predominante? Quando a gente vem aqui para o Campus 2, estamos subindo para o Campus 2 pela BR, aí eu olho para o lado lá, que é o Parque do Biribiri, tem uma rocha exposta maravilhosa, uma crista, né? Eu estou lá em Diamantina, olho para o Morro do Cruzeiro, que rocha é aquela que se sustenta, né? O Morro do Cruzeiro, né? São quartzitos, né? Rochas com muito quartzo, metasedimentares também, né? A origem é sedimentar, foram metamorfizadas, então eu chamo de metasedimentares. Essas rochas, elas são importantes do ponto de vista mineral também, mas são muito diferentes das rochas que a gente encontra no resto da bacia do Rio Jequitinhonha, tá certo? São muito específicas da nossa área. E se vocês observarem aqui, essa Serra do Espinhaço, em muitos trabalhos, vocês vão ver assim, o autor trabalhou na Serra do Espinhaço meridional, trabalhei no Serra do Espinhaço setentrional, trabalhei na Serra, né, na chamada Chapada Diamantina. Então, essa aqui seria a Serra do Espinhaço meridional, ela termina mais ou menos no município de Olhos d'Água, perto de Grão-Mogol, esqueci, Itacambira, elas já Januária, quando eu vou para Januária, né, eu margeio a leste pela BR, eu vejo uma serra, seria a Serra do Espinhaço setentrional, né? Quando eu estou indo para Turmalina, para Capelinha, eu vejo uma serra pela estrada, assim, ao fundo. É a Serra do Espinhaço setentrional. E quando eu vou para a Chapada Diamantina, que está lá na Bahia, estou também em rochas muito parecidas com a nossa. Mas lá é dado o nome geral de Chapada Diamantina. Em todos esses segmentos, eu vou ter a formação, a deposição de sedimentos, mais ou menos na mesma época. Em todas essas três serras, né, essas unidades, nós temos diamantes. Então, lá na Bahia é explorado o diamante na Chapada Diamantina. No Espinhaço Setentrional é explorado o diamante. A cidade principal aqui da exploração do diamante foi Grão-Mogol. O nome Grão-Mogol é dado por causa de um diamante bastante grande, né, que foi encontrado lá, uma das hipóteses para o nome de Grão-Mogol. E na nossa Serra do Espinhaço Meridional, nós também temos esse bem mineral. Um bem mineral tão relevante, tão importante, que deu nome à nossa cidade, né, Diamantina. Antes de chamar Diamantina, no período do Brasil Colônia, Distrito Diamantino, né? Então, importantíssimo bem mineral. Aqui eu coloquei duas imagens de satélite da Embrapa para vocês, só para vocês notarem como é que é interessante. Estão no estado de Minas Gerais, nós estaremos mais ou menos aqui. Olha que interessante, né? Como que a nossa Serra do Espinhaço se contrasta no relevo, né? E é muito interessante mesmo. Diamantina está aqui. Se eu pegar a BR em direção a Belo Horizonte, eu vou sair daqui da nossa cota, que é mais ou menos 1.380, 1.400 metros, vou descer pela BR, lá na Vila Alexandre Mascarenhas, eu estou na cota altimétrica 700. Se eu estou aqui no Campus 2, pegar a BR indo em direção a Couto de Magalhães de Minas, vou descer aquela serra muito complicada do Gombo.
né? Quando eu chego lá embaixo, na ponte do rio Jequitinhonha, qual que é a cota altimétrica que eu estou? 700 metros. Ou seja, essa serra, ela se eleva, né, ela está elevada em relação aos terrenos que estão verdinhos mais claros aqui, cerca de 700 metros. Né? Por isso que ela é chamada de serra, tá certo, né? Aqui é o início da Serra, da Serra do Espinhaço Setentrional, né, onde está Grão-Mogol. Então, quando a gente faz uma análise dessa região por imagem de satélite, a gente vê a nítida diferença, né? O Vale do Jequitinhonha, a bacia do Rio Jequitinhonha, ela está mais ou menos aqui. Esse é um mapa geológico simplificado, né, para vocês. Então, todas as rochas, né, que estão em tons de cinza aqui, elas são chamadas de supergrupo espinhaço, né? São rochas, tem vários tipos de rochas dentro do supergrupo espinhaço, mas a gente vê a predominância na paisagem dos quartzitos. Eles se elevam, né? Eles são muito difíceis de serem intemperizados quimicamente, então eles marcam a paisagem, né? Aqui, em direção a Curvelo, nós temos rochas calcárias do grupo Bambuí, algumas rochas, né, mais antigas do complexo basal, e aqui rochas do grupo Macaúbas, né, muito importante na bacia do Rio Jequitinhonha. Essa região, começando a falar aqui do Alto Jequitinhonha, ela tem uma história de ocupação bastante antiga, né? A ocupação nessa região se deu por portugueses, né, que vieram pela borda leste dessa serra à procura de ouro, né? Então, eles encontraram ouro aqui no quadrilátero ferrífero, exploraram esse ouro, começaram a subir por aqui. Hoje, nós temos o caminho geral dessa subida, é denominado Caminho dos Diamantes, um trecho da Estrada Real. Chegaram no cerro e adentraram em direção à Diamantina, em busca de ouro. Eles conheciam o ouro, eles sabiam que o ouro valia, né? Tinha uma grande, era muito importante para a coroa portuguesa. Mas quando eles entraram no domínio do Espinhaço mesmo, essa região mais próxima à Diamantina, esse ouro ele foi minando, foi desaparecendo. Não que nós não tenhamos ouro nas rochas daqui. O ouro é um produto secundário quando a gente vê o trabalho do garimpeiro aqui nessa região. Mas aí eles encontraram as famosas pedrinhas, né, brilhantes. Aí então eu trouxe para vocês, quem, né, não conhece, depois vai ter oportunidade, são, né, pequenos, nem tão pequenos assim, né, os tais diamantes, né. Então vários cientistas ligados à coroa real portuguesa começaram a estudar essas pedras e viram que ela também tinha um valor econômico muito importante. E fundaram aqui o que eles chamaram de Arraial do Tijuco. Depois, para que outras pessoas não viessem retirar esse diamante, demarcaram o distrito diamantino. Então, esse distrito, alguns autores da história, eles falam que era mais difícil entrar nesse distrito diamantino, nessa área demarcada, foi demarcada 3 vezes, sempre aumentando a área de demarcação. Era mais difícil entrar nesse distrito diamantino do que a gente entrar hoje nos Estados Unidos, conseguir um visto para os Estados Unidos, que era extremamente fechado. Por quê? Por causa do contrabando, né? Então, tem uma história, né, dessa área ser muito vigiada por causa desse bem mineral. E isso faz parte dessa história. Nós temos uma idade, né, um período que os historiadores falam da criação desse arraial aqui e da descoberta do diamante, que data mais ou menos de 1713, 1714. Num primeiro momento, a gente ficou ligado à comarca de Cerro Frio, por causa do cerro, né? E depois, esse distrito começou a caminhar sozinho.
né? Então a gente tinha uma autonomia, os portugueses colocaram pessoas aqui para fazer essa administração, né? Então tem textos muito legais sobre isso. De uma forma geral, essa Serra do Espinhaço, ela tem vários bens minerais. O principal, né, bem mineral é o diamante. Nós temos também, dependendo de onde nós nos encontramos na serra, o ouro, né? O Cerro faz parte da Serra do Espinhaço. Conceição do Mato Dentro faz parte da Serra do Espinhaço, onde se tirou muito ouro. Na época do Brasil Colônia, do Brasil Império, não havia exploração do ferro. Hoje há. Né? Então, hoje, se a gente for à região lá de Conceição do Mato Dentro, vocês vão ver, existem empresas de mineração de grande porte, Anglo-Ferros, né? Explorando o ferro que existe lá. Ferro, manganês, elementos, minerais minério que são pesados, né? Que são densos. Paládio, platina, cromita. Entretanto, se a gente for pensar em termos do que vale a exploração, do que valeu a exploração, a gente pensa sempre no diamante e no ouro, né? São os principais produtos desde o Brasil Colônia e hoje a gente tem agregado a isso ferro, manganês, um pouco de ferro, de manganês. Calcário não? Calcário só nas formações de topo da chamada que é chamada Rio Pardo Grande, que da Serra do Espinhaço que eu digo, né, que está lá na próxima região de Conselheiro Mata. Mas existem outros calcários no grupo Macaúbas que são explorados. Não sei quem perguntou. Aqui eu coloquei para vocês, lá na apresentação isso aqui a gente chama de coluna estratigráfica, né? Que tipo de rocha foi empacotado nessa bacia, chamada Bacia Espinhaço, antes dela ser uma serra, antes disso ser rocha, né? Era uma área baixa e sedimentos foram sendo entulhados ali. Marquei aqui para vocês a principal formação para a nossa região aqui, que são quartzitos, ferruginósios, com lentes de metaconglomerados polimíticos, né? Nestes metaconglomerados é que está o diamante que foi explorado nessa nossa região aqui. Então, existem outras unidades, né? Os geólogos, normalmente, o que eles fazem? Eles descrevem os tipos de rocha, são rochas de ambientes sedimentares, e os ambientes sedimentares são diferentes. Então, quando eu tenho um pacote de areia que virou um arenito e que essa areia foi depositada e transportada dentro do ambiente oceânico, é diferente de um pacote de areia transportado por um rio. É diferente de um pacote de areia transportado por uma duna. São ambientes de deposição diferentes. Então, o geólogo vem, estuda os tipos de rocha, analisa qual é o ambiente de deposição e faz uma denominação. Formação São João da Chapada, muitas rochas de ambiente de rios, né? Existe variedade de rochas, mas é um ambiente continental. A formação Sopa Brumadinho, nossa, que é importante por causa dos diamantes, é um ambiente, uma transição de ambiente continental para um ambiente marinho raso. A formação Galho do Miguel é uma formação de dunas, são quartzitos, que eu, Daniele, achava que é a formação mais bonita em termos de paisagem que a gente tem na Serra do Espinhaço. Serra do Pasmar, se alguém aqui conhece, né, a formação Galho do Miguel. Quando a gente está indo para Curvelo e avista aquela estrada de ferro antiga, onde muita gente anda de bicicleta, que vai para Barão do Guaicuí, aquele morro lindo ali é formação Galho do Miguel. São quartzitos puros, lindos, lindos, lindos. E eu achava essa a paisagem mais bonita da Serra do Espinhaço. E era feliz porque ninguém nunca ia explorar. Quartzito puro, não tem ouro, não tem diamante, não tem nada, né? Mas aí veio a mineração de rochas ornamentais. Essa que corta os blocos,
faz os bifezinhos assim para fazer tampo de pia, chão, né? Um quartzito branco. O do galho do Miguel é muito branco. Eles chamam de White Macaúbas, a empresa que explorava. Pois não? Sim. Isso. Ele é muito mais resistente que o mármore, né? O mármore tem uma dissolução, então quando você ataca, tem que limpar uma pia, aí você tem que colocar o detergente, você põe água sanitária, você põe não sei o que, você está atacando os minerais que compõem o mármore. O quartzito não, o quartzito ele é uma rocha muito resistente. E esse quartzito galho, ele é muito recristalizado. Então os cristais são mais juntinhos, poligonais. Ele é de uma resistência fenomenal. Branco, lindo, puro, tá na moda, né? Rocha ornamental é moda. Então o pessoal tem tirado esse quartzito. E é o quartzito dos campos rupestres, é o quartzito que tem os abrigos arqueológicos. Quase todos os sítios arqueológicos que eu conheço nessa região nossa aqui estão em quartzitos do Galho do Miguel. Pois não, Deide? Na região do Conselheiro Massa, Pastéis, eles estão tendo, né, comprando as terras para poder estar tirando as pedras. Aí, se olhar, tem vários empresas que estão vindo, estão fechando, e assim, é lindo de ver como ficou depois que quebrou, mas ao mesmo tempo é triste de estar vendo como funcionou. Aquela região do Mendes, da bacia do Rio Pardo Pequeno, é Galho do Miguel, aquele conjunto rochoso que a gente vê. Pois não. Galho. Não tem nada a ver com isso. A formação chama galho de galhada, Galho do Miguel. É igual essa aqui, formação Sopa Brumadinho. O Sopa Brumadinho, a terminologia sopa, ela vem do garimpeiro, né? Dessa região. Por quê? Quando a gente olha a rocha, eu quero mostrar a rocha para vocês, ela parece uma sopa. É como se a gente tivesse colocado água e cortado um monte de batata, cenoura, coisas minerais, pedaços de rochas de cores diferentes e botado ali. Então tem nomes que vêm do lugar, né? Tem um distrito que chama Sopa. Em Sopa, aquele blocão que tem lá na beiradinha da estrada perto da quadra, aquilo é um conglomerado, né? Conglomerado Sopa Brumadinho que a gente. Geralmente quando vai turista pra lá, sempre pergunta o porquê do nome. Isso. É curioso a gente explicar porque quando os garimpeiros, achavam que era uma sopa. É, isso. O de São João da Chapada já é um outro tipo de conglomerado, porque é um conglomerado que a matriz não é arenítica, é de argila, então ele desmancha mais fácil. Aí eles chamam barro, né? Então tem a nomenclatura que foi adotada pelos garimpeiros, né? E a forma de se retirar o diamante também é muito diferente em cada um desses tipos de conglomerado. No que é barro, é muito mais fácil, porque a rocha desmancha mais fácil. Ela não é tão dura. São Tomé? A pedra São Tomé é o quartzito. Então, lá em São Tomé tem quartzito também, né? Não, porque ele tem mica, então ele, inclusive, ele é maleável, assim. Então, é um quartzito impuro, mais impuro. O quartzito do Galho do Miguel é um quartzito muito puro, porque quando você está num ambiente de duna, o vento é um agente selecionador de minerais fantástico. O vento bate, os argilominerais que vão gerar as micas, eles são levados. E aí os grãozinhos de quartzo ficam rolando, eles são todos arredondadinhos. Sabe? Então, é um quartzito puro porque a argila foi levada pelo agente vento.
lá em São Tomé, aqui os quartzitos que a gente tem da formação São João da Chapada do Sopa já não são puros assim. Quando a gente sobe ali a serra, passa pelo Rio Grande, sobe aquela estrada assim, tem um trecho que a gente vê uma rocha vermelha, bem onde desce o ônibus, é complicado até passar, não é isso? Aquela rocha vermelha é um quartzito. Mas por que ela é vermelha? Porque tem muito ferro, né? Então é um quartzito muito impuro, muito ferruginoso, sabe? Não, o granito é uma rocha ígnea. É outra classe de rocha. O quartzito é metamórfica a partir do arenito, que é uma rocha sedimentar. E o granito já é uma rocha ígnea, plutônica. Ela normalmente resfria em profundidade. Por isso que os cristais crescem. Bom, desse metaconglomerado aí, nós vamos ter uma riqueza muito importante do diamante. Esse é um mapa da Codemig que eu tirei para vocês, mostrando áreas onde a gente tem esse diamante com a sua importância, né? Então, para vocês verem aqui, ó, esse aqui é o leito do rio Jequitinhonha. Esse aqui do rio Araçuaí. Olha como a mancha é importante nessa região, né? Aqui na nossa Serrinha do Espinhaço, vocês já ouviram falar, alguns até moram, né? Em lugares que a gente tem campos, né? Garimpos, que hoje não são garimpados mais, super importantes. Quais são as principais áreas? A gente tem extração, a gente tem Guinda, Sopa, São João da Chapada, Datas. São áreas que, se você for, você ainda vai ver na paisagem marcas desse garimpo, marcas do que o garimpeiro deixou extraindo os diamantes, né? E aí aqui eu marquei para vocês em vermelhinho as áreas. Essas áreas de garimpo são muito próximas às áreas onde a gente tem o conglomerado Sopa, né? E é importante eu citar aqui que o diamante, gente, ele não é um mineral que foi cristalizado dentro dessa rocha metasedimentar, não. Diamante é um mineral que ele precisa de muita pressão e temperaturas altas para se cristalizar, né? Dessa forma aqui. Se a temperatura não for alta, eu vou cristalizar um outro mineral que é igualzinho a ele do ponto de vista de fórmula química, que é a grafita, né? Aí eu trouxe até depois para vocês verem, quando a gente vai no Cordeiro, ver naquela seção de automotivos lá, né? A gente pode comprar grafite, não é? Para passar no vidro do carro, para colocar a chave dentro da fechadura, é um pozinho, né? Isso aqui é o feito do mineral grafita. Nós vamos falar dele, porque aqui no Vale do Jequitinhonha a gente tem a grafita também. Os dois, enquanto fórmula química, mesma fórmula, são compostos de carbono, só carbono. Esse é de baixa temperatura e baixo grau, né, para cristalização. Esse é de alta temperatura e alto grau. Então, a rocha é uma rocha ígnea que os cientistas, as empresas de mineração não sabem onde está a fonte dela. A rocha que dá o diamante ígneo se chama kimberlito. A gente tem kimberlitos muito famosos lá na África do Sul. As pessoas na África do Sul extraem o diamante a partir dos kimberlitos. Aqui na nossa Serra do Espinhaço, em Grão-Mogol, na Chapada Diamantina, ninguém sabe onde estão os kimberlitos. Porque eles devem estar em profundidade. Mas quando eles vieram à superfície, eles devem ter sido erodidos, transportados e depositados nesses pacotes sedimentares da bacia Espinhaço. Então, o lugar onde ele está hoje, que são os metaconglomerados, não é o lugar onde ele se cristalizou. Ele rolou, foi transportado, caiu dentro da bacia para depois estar no pacote de rochas. Teve outro processo, outro evento que não. Quando ele foi trazido à superfície, aí os agentes climáticos, né, os fatores, o sistema clima atuou. Então começou a atacar, a intemperizar a rocha.
Ele é formado profundo, mas aí esse corpo chega à superfície. Já cristalizado. E aí começam os processos intempéricos de transporte e deposição. Aqui eu coloquei para vocês um lugar que a gente, não sei se vocês vão enxergar bem, tentei tirar, né, Oi. Se eu pegar, então, aquele grafite mais de temperatura, falsifica o diamante? Você forma um diamante. Sabe como é que você vai formar um diamante? Você vai pegar essa grafita aí, vai botar num lugar e vai pedir para um meteoro cair em cima dela. Aí a velocidade do impacto, a pressão do impacto, é muito comum encontrar, pode-se encontrar diamantes em crateras de meteoros. Por quê? Porque se eu tiver uma matéria orgânica ali que tem o carbono, o impacto, a temperatura e a pressão é tão elevada do impacto que eu pego a matéria orgânica e transformo em diamante, né? Certo, Cida? Vamos chamar um meteoro da paixão aí, né? Olha só, essa aqui é uma imagem de satélite de Guinda. Quem já foi em Guinda? Tem gente que passa todo dia na estrada, que eu vou mostrar aqui, né? Aqui um maior detalhe, essa estrada aqui é a estrada que sai de Guinda e vai para Sopa. E lá tem uma área muito degradada, né? Vocês estão vendo? Isso tudo branco aqui é solo exposto, é areia exposta. Isso aqui é uma lavra, é chamada de lavrinha. Essa aqui tem outro nome, essa aqui tem outro nome. A lavrinha foi um lugar de garimpo de diamante, né? Então, se a gente entra lá na lavrinha, nós vamos ver esses pedaços, né, de rocha, testemunhos aqui, ó. Né? Vocês estão vendo as pessoas andando e a gente encontra esses pedaços. Quando eu chego pertinho, eu vejo o conglomerado, né? A sopa, que a gente estava falando agora. São pedaços, são seixos arredondados, estão vendo? De várias rochas de cores diferentes, que forma esse conglomerado. O termo polimítico é exatamente porque os seixos são de rochas diferentes. Onde que o diamante está nessa rocha? Ele está nesse cimento, nessa matriz aqui. Ele não está nos seixos. Então, o garimpeiro, ele tem que desmontar essa rocha para pegar a areinha, que é esse cimento que compacta essa rocha, para começar a separar esse cimento por granulometrias, né, granulometrias diferentes, para poder achar o diamante. Certo? Lá em lavrinha, essa matriz aqui que eu estou chamando de cimento é uma matriz arenítica, é areia. Lá em São João da Chapada, a matriz é argilosa. Então, quando eu venho com aquelas mangueiras de alta pressão, lá em São João da Chapada, eu dissolvo a rocha mais facilmente. Aqui, eu tenho que quebrar. Bem mais complicado. E aí, uma vez eu tive nesse afloramento, né, que eu levo muitos alunos lá, quando a gente olha de longe assim, nó, que área degradada, que feio. Né? O que é mineração, o que o garimpo faz com os lugares, acaba com os lugares, arrebenta tudo. Mas aí, conversando com um garimpeiro de lá, eu achei muito legal, né, assim, perguntei para ele, uai, por que vocês deixam esses testemunhos aqui, por que não quebrou-se tudo? E tirou ele e falou assim, porque nesses blocos que estão aí não tem diamante. Aí eu olho para ele e falo, mas como que não tem? Olha o tamanho do bloco, né? Não tem, a gente sente quando tem e quando não tem. Olha que legal, né? Uma outra coisa que eu vejo dessa degradação e que a gente tem que entender é que essas lavras, gente, e que eu falo muito com os meus alunos, é um lugar degradado? É um lugar degradado. Mas ele levou 250 anos para ser degradado. Então, as pessoas trabalharam ali por 250 anos, né? Então, ele não é uma área, tem mineradora no Brasil, no mundo, que arrebenta uma área dessa para retirar o seu minério, o seu bem, né, mineral, em um dia. A gente tem que entender que o diamante que foi tirado daí sustentou muita gente, né? Que filhos foram educados, né? Que pessoas compraram suas casas,
né? Então, isso é muito, muito interessante, né? E que tem uma história da forma do fazer, né? A forma antiga de garimpar é uma cultura. Quando eu mudei para cá 12 anos atrás, eu conheci pessoas que iam para a sua roça, para a sua área rural no final de semana, para brincar de garimpo. Isso é quase uma terapia. Elas gostam, ensinam para os filhos. É o lado cultural da atividade, né? É uma atividade extremamente interessante se a gente pensar assim. Essa lavrinha, ela é capítulo de um livro, de um órgão, né, que tem várias frentes, assim, várias associações juntas, chamado SIGEP, Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil. A lavrinha está no volume 1 e o título desse capítulo é Conglomerado Diamantífero Sopa, região diamantina, Minas Gerais, marco histórico da mineração do diamante no Brasil. Esse livro, ele declara como patrimônio lugares pela geologia. Então, se eu tenho um cânion muito bonito no Brasil, é uma feição geológica, eu posso escrever um trabalho sobre ele. E aí, a gente tem uma classificação interna lá, que são os sítios de história da mineração, né? Então, a lavrinha, esse SIGEP é ligado à Unesco, né? Ele é um sítio de geoconservação, né? Não é um sítio de geoconservação, ele é um sítio declarado patrimônio pelo SIGEP. Aqui eu coloquei para vocês algumas fotos que são de áreas, né? Aqui a forma do garimpo antiga, a bateia, né? A pissarra, né? Então isso aqui é tirado, eu chego na pissarra, aí eu não tiro mais. Eu vou trabalhar com o material que está sobre a pissarra. Aqui são áreas de garimpo entre Guinda, Sopa e São João da Chapada, que eu vejo montículos, vocês estão vendo? Cada parte desse garimpo abandonado, ela tem um nome. Então, tem o paiol, tem um não sei o quê, tem um não sei o quê. Cada granulometria do material separado tem um nome para o garimpeiro, né? E isso, por causa da legislação vigente, hoje, para a bacia do Rio Jequitinhonha, vai acabar sendo perdido, porque a gente tem uma normativa estadual que proíbe o garimpo na bacia do Jequitinhonha. E essa normativa, ela vale para esse senhor, assim como ela vale para Tijucana, para Mendes, para Andrade Gutierrez, para outras grandes empresas. Então, ela não é uma normativa que classifica o uso do extrativismo de acordo com o que você degrada. Ela botou todas as pessoas que faziam, né, a retirada do bem mineral num pacote e tá todo mundo junto. Tá certo? Então, eu tenho uma séria... Eu não gosto dessa normativa, porque eu acho que ela foi muito restritiva. Hoje, em Diamantina, a gente só tem o garimpo real, que é do Belmiro, uma concessão para garimpo artesanal para o Belmiro Nascimento, e que ele permite que outros garimpeiros vão a esse espaço que é perto, na região da Perpétua, perto do aeroporto, para garimpar. E quando você vai lá, ele fala, eu deixo as pessoas garimparem aqui para que não seja perdida a cultura, a forma do fazer, né? Então, hoje a gente padece por causa dessa legislação e, na verdade, a gente está perdendo uma característica cultural desse lugar, né? Do ponto de vista cultural, principalmente. Aqui, gente, são minerais que os garimpeiros, assim como na geologia, a gente chama de satélite ou cativo, né? Normalmente, quando o garimpeiro está na sua função lá, separando, o que acontece? Ele vai encontrando determinados mineraizinhos que ele fala, ó, apareceu isso, então eu estou perto. Ó, não está aparecendo nenhum desses. E então, nesse monte que eu tenho aqui, não vai dar nada, né? Esses minerais são chamados satélites e por eles chamados cativos. Eles têm nomes coloquiais. Então, eles têm osso de cavalo, olho de peixe, não sei o quê,
vários nomes, né? E na geologia a gente tem os nomes científicos, né? Essa é a cianita, turmalina, granada, anatásio, que é esse que tem o hábito navicular aqui, né? Um triângulo para cima, outro para baixo, magnetita, monazita, granada, zircão, limonita, são mineraizinhos densos, pesados, igual o diamante, que aparecem junto dele. Aqui uma foto de um livro, eu até trouxe o livro para vocês, eu quero que vocês vejam, porque a gente tem vários volumes na biblioteca. Esse livro se chama Minerais e Pedras Preciosas do Brasil. Eu não contei, mas eu acredito que cerca de um terço das fotos, um quarto, um terço das fotos que estão nesse livro são fotos de minerais do Vale do Jequitinhonha, né? De tão bonitos que eles são. Inclusive, aqui atrás, na contracapa, tem 3 do Vale do Jequitinhonha, né? Então, nesse livro que tem na biblioteca, eu acho que vocês deveriam pegar cada mineral. Os autores tiveram a preocupação de contar a história da descoberta aqui no Brasil. Então, vocês imaginam como que ele fala do diamante aqui da região diamantina. Ele conta a história do distrito diamantino, né? Então, é muito bacana, muito bacana. Os que têm história, essa história é revelada. E nessa parte do diamante aqui, de diamantina, ele coloca essas 2 fotos. São fotos de minerais satélites, né? Esses aqui são satélites da região de Gouveia, específicos, né? Anatásio, que é aquele com hábito navicular que eu não estou vendo aqui agora. Pirita, limonitizada, que é esse amarelinho, rutilo, granada espersatita, da região de Gouveia. Esses aqui, outros satélites procedentes de diamantina. Então, na hora que a gente fizer um intervalo, eu tenho uma caixinha aqui, uma extinta caixinha de filme fotográfico, né? Aí eu ganhei, uma vez, um lotezinho de satélites, né? Então, a gente abre aqui, eu trouxe até uma cartolina branca, para vocês verem essas formas, né? O garimpeiro chama de formas. As formas que são os minerais cativos satélites. Aqui são fotos de diamantes, né? Alguns mais sujos com impurezas, inclusões que a gente chama, alguns com o hábito bem preservado, ó, né? Alguns mais, vocês veem que eles são mais rolados, né? Cores bem diferentes, né? Os nossos diamantes aqui, eles tendem a ser mais amarelados a esverdeados. Quanto mais eu vou para São João da Chapada, mais esverdeada a tonalidade do diamante. Aqui um mais bem formado, ó. Essa foto, para mim, é desse livro também. É uma foto simbólica, né? É uma foto que os autores tiraram da mão de um garimpeiro. Aí ele tem 500 quilates de diamante na mão. Um quilate equivale a 0,2 gramas, né? Então, 1/5 de 1 grama, né? Que é o preço de negociação. Não sei, estou por fora do preço, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Esse garimpeiro, que ele escreve lá, vocês vão ver na legenda, é a foto da mão de um garimpeiro de diamantina, né? Com seu lote, 500 quilates de diamante. 50 mil? Tomara. E essa foto para mim é simbólica, gente, porque olha bem a mão desse garimpeiro, né? Trabalho duro, muito árduo, muito árduo. Como assim? Essa lenda histórica de Diamantina, saíram várias carruagens seladas de diamante aqui. Eu leio muito, eu trabalho muito com as obras dos viajantes naturalistas que passaram aqui do século XIX. Então, eles faziam relatos, né, que, na verdade, eles tinham cadernos de campo, eles iam passando pelos lugares e iam anotando. Então, quando o Martius e o Spix e Martius passaram nessa nossa região, eles foram para o Capão do Mata-Mata, que é aquele morro redondo lindo no caminho
na estrada que está sendo asfaltada, passo o Ribeirão do Inferno, subo e ando em cima de um platô bonito, né? Um solo branquinho, uma vegetação campestre, fica à minha esquerda, assim. Ali foi um serviço de diamante muito importante, o serviço mata-mata. E o Spix e o Martius, quando chegaram lá, eles conversaram com as pessoas, os administradores, e eles fizeram um relato. Então, no ano que eles estavam passando aqui, foi tirado de lá, ou uma sequência de 5 anos, agora eu não me lembro bem, mas está no volume 2 do livro deles, 44 mil quilates de diamante, de um serviço de diamante, né? É muito diamante. Esses minerais também eu tirei as fotografias daqui, desse livro. Esses são rutilos. Os rutilos podem ser cativos e satélites junto dos diamantes. Eu trouxe para vocês um rutilo bem bacana, né? Um tamanho bom de rutilo que está aqui. A fórmula química do rutilo é TiO2, óxido de titânio. E é interessantíssimo, porque quando ele se cristaliza em condições melhores, mais tranquilas, ele dá peças, ele gera peças de museu. Então, essas peças estão no livro, são peças de museu, de acervos particulares. Essa aqui é uma amostra de rutilo, uma drusa, né? Um cristal de rutilo de Couto de Magalhães de Minas. E essa aqui é uma amostra de um rutilo geminado. Eu tenho, né? Eles são gêmeos, um vai para um lado e outro para o outro, da região de Gouveia. Olha o efeito, gente. Que show! Hã? Qual? O elemento que está sendo extraído, que é importante do rutilo, é o titânio, que é um metal pesado, que faz as ligas, né? Aquelas, quando você tem que botar pino, aqueles negócios, tem que ser de titânio, né? Essa aqui, gente, é um outro tipo de bem mineral que a gente tem aqui na Serra também, que são as extrações dos quartzitos, né? Essa aqui, a empresa, ela tem um nome, acho que é Tracomol, Tracomol, eu acho. Essa extração aqui é a extração, quando eu vou em direção a Gouveia, passo Gouveia, aí tem aquelas estações da CEMIG desativadas, os ventiladores, eu pego uma estradinha de terra ali, adentro num campo rupestre maravilhoso, e aqui a rocha, ó. Então aqui era um afloramento rochoso do Galho do Miguel, quartzito Galho do Miguel. Olha como que é a rocha ornamental Galho do Miguel. Branca, às vezes tem umas vênulas linda, maravilhosa, parece mármore, né? Mas é muito mais resistente. Eu tive a informação. Não, são vênulas de óxidos de ferro, sabe? É muito bonito. Eu tive a informação que parece que essa empresa decretou a falência, né? Acho que é isso que fala. E aí, se uma empresa decreta falência, o que acontece com o impacto ambiental que ela está causando? Se ela decreta falência, ela não tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não tem que recuperar a área. Essas rochas aí, eu cheguei a ter, né, aí nessa área aqui. Quando eu fui, a pessoa que me recebeu lá falou que ela só era vendida para italianos e chineses. Então, tem vários blocos residuais aqui que eu falei assim, não, mas o que vai fazer com isso? Não vai usar? Ele, não, isso aí não vende para não cair o preço de mercado da pedra. Aí, eu virei e falei assim, vocês vão para o inferno. Porque como que você faz isso com a natureza? Né? Assim, você não vai vender para não cair o preço, para mais pessoas não terem, para não cair o preço da pedra. Pois é. E aí eles seguram, né? Para que não tenha no mercado. Então, se vocês forem aqui nas lojas que vendem pedra, vocês não vão conseguir comprar essa pedra. Não tem lá para vender. Hã? Então, isso aí para mim se chama ganância, luxúria, um negócio de pecado capital, não é? É um trem meio complicado.
Essa aqui é da mesma empresa na região de Datas, né? Então, vocês veem uma rocha branquinha, o quartzito, Galho do Miguel. Bom, apresentei para vocês alguns bens minerais do Alto Jequitinhonha. O diamante o principal, mostrei rutilos que são tirados aqui e rochas ornamentais, que são muito caras também, né? Muito caras. Vou passar agora para o domínio do Médio e do Baixo Jequitinhonha, que eu vou trabalhar meio que em conjunto. O que acontece no vale, gente? De novo, estou marcando para vocês aqui mais ou menos uma área da bacia do Jequitinhonha. Aqui, esse é um mapa que apresenta em cores rosa e azul, manchas que abarcam vários municípios, né? As manchas em rosa são áreas, são distritos produtores de um bem mineral que a gente chama de turmalina, uma gema, né, uma turmalina. E as áreas que estão em azul são polos produtores de uma outra pedra corada, né, principalmente a corada, que é chamada água marinha. Então, de cara, o Médio e o Baixo Jequitinhonha são grandes produtores de pedras preciosas, semi-preciosas, né? Mas eu não chamaria, nos dias atuais, de pedra semi-preciosa, não. Se vocês pegarem qualquer revista semanal, Isto É, Veja, né? Não precisa ler, porque não está valendo a pena. Mas pega a contracapa da revista, vocês vão ver lá uma modelo, a Vivara, uma modelo com uma joia, e aí escrito na joia assim, ouro não sei quantos quilates com cristal de quartzo. E o trem custa 3.000, 4.000 reais, né? Quartzo é o mineral mais abundante da crosta da Terra. E o fato de você encontrar um cristal puro, com um tom muito bonito, isso tem feito essa pedra estar numa joalheria, esse mineral estar numa joalheria. Exatamente, né? Então são pedras muito caras no mercado, principalmente internacional. Em termos de paisagem, a ida para o Médio e para o Baixo Jequitinhonha vai mostrar para a gente uma outra paisagem. Eu passo por uma área muito seca, próxima a Araçuaí, entre Araçuaí até o Jequitinhonha, a cidade de Jequitinhonha, e aí eu começo a ver mais solo, mais terra e os tais pontões graníticos, né? Que eu falei com vocês, ó. Então, tenho áreas baixas e os pontões graníticos, né? Esses aqui em Medina, Pedra Azul. Isso. E o que esse Médio e Baixo Jequitinhonha tem em relação aos recursos minerais, né? Que são notórios, são importantes. Nós temos muitos granitos nessa área. Nós temos um tipo de granito específico, uma rocha de origem granítica específica, que é chamada de pegmatito. Nos pegmatitos, a cristalização é muito lenta de um líquido do magma bem residual e que gera cristais enormes. Todo pegmatito tem cristais muito grandes. Então, esse mineral aqui na minha mão tem um mineral, que é um feldspato. Esse é o tamanho de né? Esse é um feldspato pequeno para um pegmatito. Num pegmatito ele seria muito maior. Nesses pegmatitos é que estão essas pedras preciosas. As turmalinas, águas marinhas, os berilos, os diversos tipos de berilo, né? Vários quartos em tamanho bem diferenciados. Então, nós vamos ver essas gemas. Além desses minerais, que eu tiro mineral para vender, eu tenho minerais que contêm elementos importantes para a indústria. Um desses minerais que contém, aqui eu coloquei uma série de minerais para vocês. Então aqui tem espodumênio, lepidolita, que é a mica roxa, vários minerais. E eu coloquei uma notícia que eu tirei de um site de 2017, 2018, né?
Entre Araçuaí e Tinga, a gente tem empresa de mineração investindo 230 milhões de reais ou dólares, não sei. Para quê? Para retirada do lítio. Para que eu uso lítio? Especialmente para baterias, né? O lítio também é usado na indústria farmacêutica, mas as baterias, elas têm sido exigido cada vez mais a durabilidade, né? Então, o lítio é muito usado pela indústria tecnológica para o aperfeiçoamento e melhoria das baterias. Muito, muito usado. E bem no Vale do Jequitinhonha, ó, nós temos ocorrências importantíssimas, né? Uma outra fonte mineral muito importante é para a indústria dos fertilizantes, com a retirada de fosfatos. Fosfatos que também estão nessas tais rochas pegmatíticas. Para que eu preciso de fosfato na indústria dos fertilizantes? Quando a gente vai lá na casa do fazendeiro, né, lá na saída, Casa Amiga, né, aqui em Diamantina, eu vou pedir para comprar fertilizante químico. Ele vem em bolinhas assim, não é? Ou o ouro verde, que vem líquido. O que tem ali dentro? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, o fósforo vem de minerais do grupo dos fosfatos, certo? Então, esses pegmatitos, que são esses granitos com minerais muito grandes, também vão vão ser retirados para servir para a indústria química. Outra utilização das rochas do Médio e Baixo Jequitinhonha são as rochas ornamentais. A gente viu aqueles pontões maravilhosos, né? E esses pontões são de granitos. Então, eu tiro a rocha ornamental. Aqui é uma mineradora de granito que tira os blocos, né? Aqueles blocos grandes. No município de Comercinho, que fica perto de Medina, aqui coloquei um mapinha para vocês, ó. A rocha ornamental típica do Vale do Jequitinhonha é o granito, enquanto aqui na região de Diamantina, o quartzito. Essa é uma mineração de granito no município de Medina, entre Medina e Pedra Azul. Tiro desses pegmatitos, né, desses granitos também, um mineralzinho, que é o feldspato, esse mineral que vocês vão pegar e manusear depois, que é um mineral importantíssimo para a indústria. Por quê? Porque a partir do pó dele, eu fabrico vidros e cerâmicas, né? Então, louça, né, ele precisa do feldspato. Então, lá também é muito retirado o feldspato para a indústria. Coloquei para vocês aqui a grafita, a irmã, prima, amiga do diamante, né? Mas que é de baixa temperatura e baixa pressão, então o carbono não cristaliza no formato do diamante. O mineral mais mole que a gente tem, gente. Todo mundo aqui usa grafita todo dia. No lápis. Né? Então, as minas de lapiseira, a ponta do lápis é o grafite. Ele é um mineral tão mole, né, no que concerne ao traço, que, na verdade, o traço dele fica no nosso papel. Quem risca o papel, né? Se ele fosse... Exatamente, se ele fosse mais duro que o papel riscaria ele, não é isso? Como ele é muito mole, ele deixa o traço dele no papel, por isso que ele serve para a gente escrever, né? E ele é completamente antagônico à propriedade do diamante. O diamante tem um dos minerais de maior dureza que a gente tem, dureza no sentido físico e que é o sentido mineralógico. O que é dureza do ponto de vista mineralógico? É a propriedade que um mineral tem de sulcar, de traçar o outro. Dureza não é aquilo que acontece na novela da Globo, né? Tipo, o noivo deu um anel de noivado. Aí a amiga fala assim, esse anel é falso. Aí a moça vai lá com o anel e bate o martelo assim
e quebra o anel todo. Não, não era diamante. Nada a ver. O diamante vai quebrar do mesmo jeito. Isso é tenacidade, é outra propriedade. A propriedade de dureza é aqui os desenhinhos, é o que o Missão Impossível 1 mostra pra gente com o Tom Cruise. Ele vai com uma ponta diamantada e corta o vidro e tira o vidro. Ou seja, a ponta diamantada cortou o vidro, né? Sulcou o vidro a ponto de cortá-lo. Então, isso é dureza mineral, certo? É a propriedade que o mineral tem de traçar, de sulcar outra substância. Por isso que o diamante é muito usado na indústria, não só como gema. Ele é usado na indústria, ele é comprado pela indústria para fazer broca diamantada, né? A gente vai lá naquele filme Armagedon, que os petroleiros viram astronautas, tudo assim, em questão de dias, né? Viram astronautas, vão num foguete lá para um asteroide que está vindo colidir com a Terra e eles têm que sulcar, né? Furar o asteroide para colocar uma bomba lá dentro para o asteroide quebrar. Com que eles furam o asteroide, que é rico praticamente em óxidos duríssimos de ferro? Com brocas adiamantadas, que quebram, de tão duro que era o material, né? Então, é muito importante. Eu tenho lixas adiamantadas, né? Eu tenho... Ele é muito abrasivo, né? Ele é muito abrasivo, então ele é importantíssimo para lapidação. Muitos dos granitos, eles são cortados com fios adiamantados, né? Que é um mineral capaz de sulcar até as rochas. O grafite e diamante tem o mesmo elemento químico, o carbono. É. Só que a temperatura e a pressão que usa. Isso. Se você pegar um diamante e abaixar a temperatura e a pressão, vira um grafite. Não, porque quando o diamante está formando, o arranjo dos carbonos é um arranjo específico que eu vou mostrar para vocês agora. Esse arranjo que dá a dureza a ele. Esse arranjo dos elementos químicos. A grafita, quando está cristalizando, esses carbonos cristalizam num outro arranjo químico. É o que dá a propriedade de pouca dureza a ele. Você entendeu? Então, é no momento da formação, depende da forma como esses elementos vão se ligar. Certo? Aqui vocês estão vendo a grafita, essa grafita está até bonita, viu, gente? Que grafita normalmente é um trem pulvurulento, é um depósito feio, né? Meio mole, assim, não é um mineral bonito. Aqui áreas de reservas, áreas de projeto piloto, ó, bem no Baixo Jequitinhonha, a gente está tendo uma área de projeto piloto super importante. Como é que eles tiram a grafita, tá vendo? Então, mineral importante, coloquei o mapa do IBGE para vocês saberem quais municípios, né? Mas esse é de 97, então ele está desatualizado, mas existem já municípios que tiram a grafita há bastante tempo, né? Usam a grafita. Na indústria, ela é importante, né? Há a questão aqui da estrutura, né? Do carbono. Aqui, ó, a estrutura da grafita é uma estrutura em placa, tá vendo? Os carbonos são esses alaranjadinhos aqui, eles se ligam hexagonalmente na forma de placas. Essa aqui é a estrutura de ligação dos carbonos que gera o diamante. Né? Então, a forma, o formato da ligação é que é diferente e que transparece fisicamente em características diferentes desses minerais. Há minerais que têm a mesma composição química e o arranjo estrutural diferentes, a gente chama de polimorfos. A fórmula química é a mesma, mas o arranjo estrutural é diferente. Então, a gente dá nome diferente para eles. Essa estrutura é hexagonal. Essa estrutura é a estrutura das micas. Lamelar. Que eu não sei se é esse nome, mas eu olho. Olha só. Para que eu uso grafita? Em tijolo e peça refratária, em bateria.
Uso na indústria, né, pesada aí, eu nem sei o que é recarburação de ferro, mas deve ser um trem muito importante, né, muito importante, né, se é do ferro e do aço, deve estar dentro da siderurgia, dentro da metalurgia. Exatamente, a nossa panela inox, a liga da panela inox tem muito carbono, ou seja, a grafita está entrando na liga metálica que está sendo formada. É usado em lubrificantes, né, nas escovas de motores elétricos e nas minas de lápis e lapiseiras, além de muitas outras utilizações, né? Então, a gente deve precisar, como a indústria é pesada aí, de grandes quantidades de grafita, né? Tinta também. E aqui eu vou passar para as gemas, né? Então, as gemas são a parte, né, compõem a parte mais bonita, talvez, do extrativismo mineral que a gente vai apresentar. Entretanto, o que eu quero que vocês notem é que para a gente ver o que a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês como que o trabalho é realizado. As gemas principais do vale: água marinha, ametista, crisoberilo, que é um tipo de berilo, pedras coradas em geral, pedras semipreciosas, topázio, turmalinas, as áreas de berilo, né, da concentração de berilo, estão no médio para o baixo jequitinhonha. Aqui eu coloquei para vocês a fórmula química do berilo, que vai ter impurezas ainda de ferro e de cromo, e isso vai mudar a cor da gema. Dependendo da impureza que o mineral tem, eu coro a gema de cores diferentes, né? Então, aqui, ó, as áreas, né? Malacacheta, alexandrita. Então, Malacacheta já é limite da bacia do Jequitinhonha com a bacia do Mucuri, se não me engano. Padre Paraíso, crisoberilo. Esse aqui é o crisoberilo. Olha que coisa mais feia se a gente estivesse no campo achando um crisoberilo. Aí, quando você lapida, né? Tem essas variedades aqui que é chamado de olho de gato. Essa aqui é a pedra sem as propriedades de minação. Muito cara. A alexandrita, maravilhosa, mais cara que os diamantes, porque ela é mais rara que o diamante. O que dá o valor a uma gema é a raridade dela, né? Além da tonalidade que a pedra tem. Quanto mais claras as pedras são, menos valor de gema elas têm. Quanto mais escuras, né? Então é verde, verde escuro, verde fechado, mais cara ela é. Quanto menos impureza tiver dentro, mais cara ela é, certo? Então, é um valor de mercado, tem uma área da geologia, né, da mineralogia, que é chamada gemologia, né, e lapidação. Então, o pessoal aprende a lapidar, que é fazer essas facetas, né, e você aprende a dar valor à gema. Essa coisa da cor, né, de analisar por preço. Essa é uma lavra de crisoberilo. Então, quando a gente vai para o vale, muito dificilmente a gente vai ver mineração disso. São umas bibocas escondidinhas, sabe? A gente acha em loja, né? Na beirada de rodovia, o povo vende, em Tinga, né? Vende e tal, mas muito difícil da gente ver isso, né? É tirado aí. Esse aqui é o topázio, essa é uma fórmula química do topázio. Na estrutura dele podem entrar vários elementos químicos, vários. Dependendo da concentração desses elementos químicos, eu vou variar a tonalidade do mineral. Aqui eu coloquei para vocês um mapa das zonas mais importantes, né, do topázio. O Vale do Jequitinhonha está aqui. Aqui nós temos uma zona muito importante que abarca Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce, que são produtores em tom cinza de topázio, principalmente o azul. Existe um topázio específico que é de coloração avermelhada,
que é o topázio imperial, que só tem na região de Ouro Preto. Mina do Capão, né? Então, o fato de eu ter uma restrição de lugar, topázio imperial, ele é muito mais caro que os outros topázios clorados. Esse é um topázio, né? É do Vale do Jequitinhonha, a pedra lapidada. Esse é um topázio de onde? Deixa eu ver se... Pedra Azul, da região de Pedra Azul, a norte de Medina. Esses são topázios de Medina, todos eles estão no livro que eu apresentei para vocês. E esse aqui é um topázio, uma água marinha, um topázio especial, que eu quero mostrar para vocês. Ah, não, peraí. Deixa eu botar. A maior. O Museu de História Natural de Washington vai colocar em exposição a maior pedra preciosa de água marinha do mundo. A gema, que foi descoberta em Minas Gerais, no Brasil, recebeu o nome de Dom Pedro. A peça foi levada para a Alemanha em 1992 e depois esculpida em formato de obelisco pelo artista Bernd Steiner. Quando os negociantes alemães adquiriram esse cristal, ele pesava cerca de 27 quilos. Eles perceberam que era uma pedra única e quiseram fazer algo realmente especial com ela. Não queriam apenas cortar em pequenas gemas. Então, por algum Steiner, e o convenceram a fazer esta peça com Pedro. O cristal trabalhado pesa cerca de 2 quilos e mede 35 centímetros de altura. A bela pedra azul turquesa vai ser apresentada ao público na próxima quinta-feira. Essa notícia é de 2012, tá? Então tá um pouquinho ultrapassada. Mas aí, por que eu trouxe para vocês? Porque ela foi tirada num lugarejo, né? Eu acredito que seja num lugarejo chamado Marambaia, que é do município de Caraí. Caraí é um dos municípios do Baixo Jequitinhonha, que é uma área limítrofe de bacia, Jequitinhonha e Mucuri. E Doce, tá certo? A maior peça de água marinha tirada no mundo é essa peça aí, saída aqui do Vale de Jequitinhonha. 27 quilos. Exatamente, foi comprada. Exatamente, foi comprada por alemães, né? Eu li no G1, foi comprada por alemães, esses alemães doaram. Ela é do Instituto Smithsonian. E ela está emprestada naquele lugar que o moço veio e tirou para a gente, né, ver, que é um outro museu nos Estados Unidos. Esse é o topázio imperial, gente. Olha a cor dele, né? Magnífico. Só na região entre Ouro Preto e Mariana, que é a chamada Mina do Capão. Uma mina super antiga, mina de topázio desde o Brasil colônia. Existem livros dos viajantes naturalistas que retratam a mina do Capão em desenhos, né, em iconografias. Nesse livro aqui, os autores que são mineralogistas, né, colocam esse desenho dos naturalistas quando ele fala do topázio imperial. Esse é um outro tipo de topázio, que é o topázio transparente. Né? Quando a gente olha assim, a gente que conhece o quartzo até lembra muito o quartzo, ele se chama goschenita. Então, aí eu trouxe um deles aqui, inclusive o meu que eu trouxe, ele tem uma formação perfeita, mas é muito bacana e vocês vão ver e comparar. O quartzo, ele tem uma estrutura cristalina que forma 6 arestas, né? Então, todo quartzo, se eu contar a ponta dele, quando ele é bem formado, eu vou contar 6. Pode ser uma pequenininha, várias grandonas, todas pequenas, 6 lados. Esse topázio, ele tem 5 lados. Então, contando, eu vou ver que a estrutura interna dele é diferente.
é chamado goschenita, é um mineral a gente olha, né? Parece igual. Vou fazer uma gema transparente, parece igual. Esse mineral é caríssimo, caríssimo. E aqui na região de Itamarandiba, Penha de França, né, caminho para depois do Senador Modestino Gonçalves, a gente tem para norte um pouquinho perto do Parque Estadual Serra Negra, a gente tem jazida desse topázio, já começa a aparecer. Essa é uma amostra de museu, né? A goschenita. Esse é o topázio imperial lapidado, essas tonalidades quentes, então todas são chamadas de topázio imperial. Esse é o topázio azul lapidado. Então eu tenho uma experiência muito legal do topázio azul, que em Ouro Preto, né, como eles têm muito topázio, tem o topázio imperial, quando eu fazia meu curso de graduação, aí eu fui de ônibus para Ouro Preto uma vez. E aí cheguei, desci do ônibus, o ônibus ainda parava no centro de Ouro Preto, na Praça Tiradentes, desci do ônibus, aí vinha aquelas pessoas com os papeizinhos dobrados, aí vinha, abria assim para você, te mostrava 2 peças para fazer brinco e uma peça para pingente. Um azul maravilhoso, né? Tô vendendo esse topázio aqui, ó, prontinho para você já colocar no ouro e parará, R$60. Se chorar muito, a gente faz por 40, né? E você acha que, nós, gente, topázio, esse preço, né? E não é. Então, uma coisa que acontece muito, que as pessoas até, né, a gemologia vira uma ciência, é porque existem formas da gente irradiar, jogar radiação no quartzo e ele vai ficar azul. Aí quando você expõe o quartzo, quando passa o tempo, você expõe esse quartzo irradiado à luz solar, ele vai perdendo a tonalidade de azul dele, vai voltando a ser transparente. Então, sim, são vários pequenos macetes, né? E aí a pessoa quer te vender uma pedra corada cara, né? Tô brincando o preço aí, esse preço aí foi lá no Arqueano, né? Lá atrás, então, quer te vender uma peça, na época era um valor caro, mas às vezes você está comprando quartzo ao invés de estar comprando topázio. São preços muito diferentes, né? O topázio, ele é vendido no quilate, ou seja, o preço do topázio é preço de balança, onde o cara vai falar assim, eu vou te vender, né, o vendedor vai te falar, eu vou vender para você 1 quilate de topázio, ou seja, dá 1 grama. Né, 1 quilate de topázio, 5 quilates de topázio, ou seja, dá 1 grama de topázio. É em dólar, certo? São pedras muito, muito caras. Apresento aqui também a turmalina. A turmalina é uma fórmula química gigante aqui, ó. Nem tem elemento na tabela periódica Y, Z, X. Por quê? Porque no lugar desse X podem entrar vários elementos. No lugar do Y podem entrar vários elementos. No lugar do Z podem entrar vários elementos. No lugar do V, tá vendo? Quando eu fiz, né, a disciplina de mineralogia, eu conheci a turmalina como o lixão do magma. O que tiver sobrando no magma entra na estrutura dela, né? E aí, dependendo do que entra na estrutura dela, eu vou ter cores variadas também, dependendo dos elementos químicos aqui que vão entrar, que estão sobrando nesse magma residual. Regiões, coloquei um mapinha para vocês, regiões, tá? No Vale de Jequitinhonha tem uma cidade, né, chamada Turmalina, deve ser super importante, né? Coloquei os nomes científicos que são dados, né, a ela. Então, por exemplo, a turmalina preta é chamada chorlita, verdelita verde, rubelita rosa, dravita amarelo. Melancia é quando eu tenho 2 cores, né, associadas. Essa aqui é uma melancia, né, de Franciscópolis, também lá para cima, no limite da bacia do Mucuri com a bacia do Jequitinhonha. Vem do tom rosa até o verde, né? Então, imita a casca de uma laranja, uma casca da melancia e o núcleo da melancia, né?
Essa aqui é a rocha onde as turmalinas, né, o conjunto que forma, que dá, né, que é o tal pegmatito. Então aqui eu tenho turmalinas verdes, essa parte branca é quartzo e feldspato, quartzo e feldspato. Tenho turmalina rosa também, né? Essas são turmalinas separadas lá em Itinga, porque elas são mais raras, os cristais são mais bonitos, eles não são porosos, né? São cristais duros, e isso varia o preço da pedra mesmo que para coleção, né? Nem é do ponto de vista de lapidação, não, para coleção. Vários tipos, né? Essas são as amostras quando lapidadas, né? Então eu trouxe para vocês vão ver aqui, uma turmalina melancia, né? Ela é de Araçuaí, da região de Araçuaí, duas cores, verde e rosa. E tem uma chorlita também, que é a preta, essa. A preta é. Então, a preta, todos os exemplares de turmalina preta que eu tenho, eu estava indo dar aula pela universidade em Araçuaí, aí tinha um trecho que está sendo asfaltado hoje, que desce até chegar em Virgem da Lapa, não é isso? Aí eu estava dentro do carro com o motorista e uma outra professora. A professora começou a passar mal por causa das curvas e confusão e carro grande. Aí pediu para parar na descida, para ela descer, tomar um ar, ver se melhorava, né? No que a gente parou o carro na beirada, eu abri a porta, a prefeitura de algum dos lugares, eu não sei onde, qual município, tinha acabado de cascalhar a estrada de terra. Quando eu olhei para o chão, estava coalhado de turmalina. Eu falei para ela assim, pode passar mal, fique tranquila, senta, porque agora eu vou fazer minha coleta de campo, né? Exatamente. Aí eu trouxe um balaio de turmalina, né? Momento zen da aula. Momento zen da aula. A turmalina negra é a turmalina que os pessoal da Zen, eu não conheço muito não, viu, gente? Não sei nada disso. É o pessoal que fala que a gente deve ter na nossa mesa de trabalho uma turmalina negra, porque ela captura, né, capta as energias ruins dos ambientes, né, que normalmente viriam para a gente, vão para a turmalina. Então, boa pedra da gente ter no ambiente de trabalho da gente. Hã? Põe no colarzinho, anda com ela, né? Momento zen da aula. Turmalinas lindas, né? Aí a realidade da turmalina, né? Então, tá no livro dos mineralogistas a realidade de trabalho dos serviços, né? Onde a gente tira essas pedras coradas. Então, é essa a realidade aí, ó. Essa é uma... Ou é de água marinha ou é de turmalina. São essas condições de trabalho. E aí, nesse sentido da condição de trabalho, eu coloquei aqui... Vocês querem parar ou a gente pode ir direto? A gente está quase acabando essa parte aqui, sabe? Aí... Hã? Então, eu fiz questão de fazer uma busca para vocês entenderem essas condições de trabalho aos quais as pessoas se submetem. Que eu acho que é um problema muito sério, né? E invisível. Porque são pessoas que não são registradas no trabalho que exercem. Enormes chapadões imponentes de pedras cobertos pela mata no alto do Jequitinhonha já dão os primeiros sinais de que a região é muito rica da beleza natural. Ao norte de Minas Gerais, a 700 quilômetros de Belo Horizonte, encontramos esta mineradora de quartzo rosa. Ela é a responsável pelo abastecimento interno e exporta para mais de 10 países. Nesta parede de mais de 3 metros, o DNA, o berço que permanece
ser humano a gema de uma das pedras mais preciosas do Brasil, o quartzo rosa. Aí tem o teu quartzo branco. Aqui tem o quartzo branco, e o quartzo rosa, e aqui o felispato. Tudo junto. Tudo junto. Olha, um veio. Olha, esse é o que a gente chama dos caldeirões. Dentro desses caldeirões é que normalmente produz as gemas de melhor qualidade. Isso a gente chama de base de produção. Então, 1 quilo dessa pedra no mercado custa quanto? Sim, vai assim, na cor, né? Entre 100 dólares a 600 dólares. A cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, maior polo da lapidação de pedras preciosas da América do Sul, é considerada destino obrigatório para a província gemológica oriental brasileira. Não, vou pedir para eles passar. Como é que é o nome dele? Professor mesmo? Deixa eu ver. Ele não quis sair mais cedo, ele falou que esperar o final. Porém, eu pego ônibus 10 horas para ir pra casa, eu sou de outra cidade. Aí, se tipo 10 horas você não tiver terminado a palestra, eu posso sair? E antes disso, você pede pra passar de presas pro professor. Acabar aqui. Obrigada. E lá para conhecer se arruma? Não tem mais fácil. Vamos que eu pago uma nota. Barato, arruma a nota pra você rapidinho. Não paga nem chave pra tirar a nota, tem um amigo meu. É tudo certinho. Quanto tempo? Você vai pagar o imposto que paga 12%, tem que tirar uma nota mais barata. Por exemplo, você compra aí R$2.000, você pode tirar uma nota de R$600, R$700, paga 12%, então R$70, aí legalizadinho. Se eu for mandar para fora, Você compra onde você quiser, mas no correio e arroz, você manda para qualquer lugar do mundo. com essa nota, Com aquela nota. não precisa ir na federal. Não, a nota já é legalizada, estadual e federal, tudo junto. A vantagem é que eu vou ganhar no valor. Você pode botar a nota menor. Eu faço isso direto. Mas esse nota aqui é melhor. Vai ter que preparar na empoeira para a bola ficar completa, né? Ela ficar completa. Principalmente de casa. Ficar certificada. A impureza ela tem que ficar coberta de papel. Eu vou demorar a arrumar com não vai muito profissional. Tem que ficar num lugar que Depois da explosão, faz o quê? Tem que esperar? a gente espera para que a poeira saia, né? A poeira saindo, entra no linha abaixo já para tirar para fora. A gente está entrando. Uau! Essa parte que é o começo do fundo é mais estreita, também um pouco mais baixa. Às vezes tem que passar um pouquinho de lado para poder passar pelo buraco. Vocês já estão acostumados, vocês não percebem tanto. Mas para a gente, a dificuldade de respirar já é bastante grande. Aqui, o escoramento. Esse aqui é o madeiramento, olha só. Aqui é uma escora. Por que fez essa escora? A terra é mole. E há perigo de desabamento, certo? Desabar, já era. E aí, vai tirando aqui, tudo. Está faltando. Tira tudo. Fácil. É muito importante. Você vai com medo. Outra estranha, você não teria a coragem de entrar quase 200 metros na rede. Vai ter um teste.
sempre há um risco de desabamento. Olha só. Chegando, encontramos um rapaz com carrinho. Tudo bem? Garimpeiro aqui. Difícil trabalhar aqui, hein, amigo? É difícil. Dura essa vida, né? É dura. Mas tem uma esperança de um dia já achar férias. Achar férias. É. E você trabalha aqui todo dia? Trabalho todo dia. De que horas a que horas? Eu trabalho aqui de 6 a 7. Direto. E vai e vem, carrinho cheio. Olha só o carrinho dele cheio de terra. Ele vai levar até lá fora. Já está o quê? Quantos metros de lá para cá? Já está em 160 metros, linha reta. E você não tem medo não, filho, de desabar isso aqui? Não, né? E dá para pressentir quando está desabando, aí vocês vão escorando. Mas o perigo existe. E o calor é muito. O calor é bastante. A falta de ar, né? Falta de ar. Você não mude aí, olha, gente. O trabalho do rapaz aqui. Você tem quantos anos? 20 anos, garimpeiro. Quantos anos do garimpo? Já são 6 anos. 6, 14. E você está carregando terra aqui há quanto tempo? Já tem só de fundo aqui, já tem um ano e 8 meses por aí. Tá certo, então. Vai lá, meu amigo. Continua o seu trabalho aí, que é difícil. Vai embora. Olha só, vida difícil, sofrida, o garimpeiro. Não pense em vocês. O garimpeiro, não pense a vocês que é uma vida fácil. Tem não. A vida do garimpeiro é difícil. É por isso que a gente está aqui, ó, mostrando a dificuldade. Olha só esse espaço aqui. Quase não dá pra gente poder falar. Já tem uma aqui já o serviço, Aqui já começa o serviço da retirada do minério? É. Das pedras? Para produzir. Quanto tempo você já está cavando? Aqui já faz. Esse serviço aqui deve ter mais ou menos uns 4 a 5 anos. Mas no total, nessa chapada aqui, eu estou com 14 anos trabalhando aqui. O que você já encontrou? Eu encontrei aqui a água marinha. A água marinha, a pirâmide, fala da mula seca, né? Mas é um cristal que se torna uma pirâmide. E é vendável também. Essa aqui é a lâmpada de gasômetro. A iluminação do garimpeiro que ele usa para poder trabalhar nos tubos. Como que é trabalhar a 160 metros dentro dessa montanha? Trabalhar é um isso, né? A gente trabalha muito a situação da gente, do sócio, só que ele trabalha ali trabalha aí. Participo, né, Marinho? É difícil, mas não tem ar, não tem espaço, corre o risco de desabamento, como que é? De uma barreira para ir na gente, com o ônibus, tem um avião mesmo, no telefone. Graças a Deus, não machucou bastante. Ok, vou no carro, até. Quanto você acha que eu preciso para investir com você nesse garimpo aqui? Porque eu aqui já tenho tudo, sabe, Sérgio? Quanto eu preciso? Uns 600 reais, tá? Esses 600 reais eu vou pagar o quê? Alimentação para o garimpeiro? Não, isso aí eu vou pagar. Você vai me dar isso aí e eu vou repassar. Ele tá filmando escondido, né, gente? Precisa de papel? Não sei, mas tem que precisar. Se você quiser, eu vou. Que papel que eu tenho com você, mas o. É tipo onde aqui a fazenda é de outra pessoa. Então vai ser quantos por cento para cada? Como é a divisão disso? É 80%, é 100% altura. 20% é dele. Esse aqui é essa terceira do meu irmão. Meu irmão do meu sobrinho, aqui tem 10%. 10% de um, 10% de outro. É do que nós temos. Nada assim. 20% você paga para qualquer um que paga isso. Entendeu? Então vai sobrar aqui 80%. 40% é de nós dois e 40% é de nós. Entendeu? Então você vai ter 20% do que
Todo mês eu tenho que pagar quanto? R$600. Aí você vai ter sua participação mensal. E autorização para garimpar, essas coisas aí? Não. Aqui não vem ninguém? Não. Graças a Deus, Não, tudo bem, mas... E aí a gente faz um documento particular. Como você tem uma participação no garimpo, entendeu? E você me mantém com R$600 mensal. 600 mensal, vai pagar os garimpeiros, é isso? E os garimpeiros têm problema de trabalhar com eles? Não, eles têm papel? Não. Eles têm autorização para garimpar? Tem nada. Tentando agora. Ninguém aqui tem documento? Garimpeiro aqui nenhum tem documento que é uma autorização para ele poder garimpar? Não. Você pode percorrer em qualquer lugar, perguntar qualquer pessoa, sabe? Vai perguntar Ninguém tem. Ninguém, quer dizer, garimpeiro nenhum aqui na região tem autorização para poder garimpar. A maioria, tudo garimpo clandestino. Ela chega e vale sim. Nós estamos. Essa é a realidade do que a gente acha aí para baixo, né? Então, esse vídeo, ele é um vídeo, vocês viram? Eu tô aqui, quando ele estava picaretando lá dentro, eu tô aqui nessa chapada, trabalhando aqui nesse garimpo, nessa chapada há 4, 5 anos, né? Então, é ali na região do Médio Jequitinhonha, do Alto para o Médio Jequitinhonha. Retira água marinha e eu trouxe isso aqui, pedi para vocês verem, para vocês entenderem a realidade das pessoas que efetivamente fazem o trabalho, né? Então, nenhum daqueles moços que foram, a gente viu aí, não existe material de segurança, não existe um capacete, né? Não existe um risco, um entendimento do risco daquela obra, né? Do ponto de vista do desabamento. Então, se ocorre um desabamento, quem está lá dentro ficou. E esse cidadão que está lá dentro é um cidadão que não tem direitos. Ele é um zero à esquerda para o sistema, né? Então, isso é muito triste. Cada vez que eu dou aula, às vezes, levo meus alunos no Comércio dos Cristais e vejo as pedras, vejo as gemas, vou lá em Tinga, vejo as gemas, eu sei que quem trabalhou para a retirada disso é uma pessoa que está ganhando muito pouco. Vocês viram o rapazinho que era fanho? Ele trabalha lá de 6 da manhã às 7 da noite. E esse senhor aí que falou, no final, o que é o papel dele? Ele leva a comida que esses meninos, que esse pessoal come, né? Em se tirando as pedras, os valores são divididos. Da terra tem um percentual, ele que é o dono, que está entrando e bancando, tem um percentual mais alto, né? Esses garimpeiros que são chamados de sócios, são os parceiros, têm um outro tipo de percentual. Então, não importa se eu tenha 8, 10, 12 pessoas trabalhando ali. Se são os sócios, 40% é deles todos. Quanto mais gente tem, menor é o ganho, né? E um ganho todo atravessado. Vocês viram aquele moço tentando vender um lote de turmalina em Teoflotone? Então, isso é muito triste no Vale. A gente tem uma riqueza mineral, principalmente a parte das gemas. Essa riqueza não é revertida para a própria população. Então, não é pago imposto referente a isso, as pessoas não têm melhorias nas suas condições, você não tem nenhuma carteira de trabalho assinada. E onde você mora, você também não tem um retorno do imposto que deveria estar sendo revertido em serviços sociais. Então, baixíssima. Baixíssima. Não tem gente. O trabalho tem tempo fiscalizando. Fato de não tem jeito, bem no contrato. Então, um dos maiores tesouros dessa bacia é um tesouro paralelo. É um sistema paralelo. É uma negociação paralela. A simples.
Exatamente. Então, coloquei para vocês, esses vídeos não estão na apresentação que eu mandei, porque eles são muito pesados, mas depois, quem quiser, pega comigo, né? Eu mando um link e tal. A turmalina, que eu ainda não citei, que é a turmalina de maior valor no mercado, é uma turmalina que se chama Paraíba. Aqui no Brasil, a gente só tem esse tipo aí na Paraíba, no estado da Paraíba, mas existem também em outros países do mundo. Essa turmalina também tem um valor de gema, assim, como se fosse preço de diamante, por causa desse tom azulado dela, né? É uma turmalina maravilhosa. Só coloquei para vocês a título de curiosidade. Não é uma gema do Vale. Essa fotografia aqui também é do livro, né, do Bartorelli e do Cornejo. Por fim, gente, eu vou apresentar dois últimos minerais que são gema, né? Mas também são usados, o quartzo principalmente também usado na indústria. Temos quartzo de todas as formas, um mineral extremamente simples em termos de fórmula. Ele é um silicato, de silício com quatro elementos de oxigênio que formam um tetraedro. O quartzo também, ele pode ter impurezas que vão modificar a sua cor. Então, vocês conhecem várias variedades do quartzo. Tem o quartzo roxo, o quartzo amarelo, o quartzo rosa, o quartzo verde, o quartzo azul, quartzo transparente, quartzo leitoso. Cada cor dessa é devido a quantidades, traço de determinados elementos que entram na estrutura do mineral. Oi? Ah, sua mão estava... O quartzo rosa, a cor rosa é determinada por causa do fosfato. Ali no preço. O fósforo, não tenho certeza. Eu sei que cada cor é determinada por um elemento, mas eu não consigo guardar essa tabela. Existe nos livros, quando você encontrar as variedades, você vai ver essa informação lá. O Bartorelli e o Cornejo colocam essa informação aqui. Eu acho que é também. Eu acho que o rosa é ferro. O fumê, dizem que aquela coloração escura, né? Fumê é porque ele é cristalizado próximo de elementos radioativos, sabe? Pois é. Mas eu não sei, assim, o que cada cor, qual é o elemento químico que está dentro da estrutura do quartzo em cada cor. Mas existe os cientistas sabem, os mineralogistas sabem, porque você tem equipamentos que você faz uma análise e ele vai te dar esses elementos menores. Então, isso diagnostica essas cores. Dois grandes polos de produção. Vocês estão vendo aqui a Serra do Espinhaço e várias rochas aqui na região norte de Minas. A bacia do rio Jequitinhonha passa aqui. Ó. Então, a bacia como um todo tem muito quartzo. Quartzos belíssimos de coleção. Nós temos o quartzo transparente, a ametista, que é violeta, citrino, que é amarelo ou laranja, quartzo fumê ou borion, que é o cinza escuro a preto. Esse caso aqui é o cinza escuro a preto, quando você lapida dá uma cor linda. Se vocês forem, por exemplo, ao comércio dos cristais hoje, nesses dias tem lapidadas lá um mineral, um quartzo, que parece que ele é esverdeado, é lindo. Mas ele é bombardeado, quem faz esse bombardeamento é a China, que dá uma tonalidade verde maravilhosa e vende como gema, apesar de ser bombardeado. Essa é uma amostra do livro do Cornejo do Bartorelli, é uma drusa, né? É um conjunto de cristais bem formados, todo quartzo, gente, todo quartzo, todo cristal de quartzo. Quando eu conto essas pontas, tem que ser 6 pontas. Ele é hexagonal. Ele tem 6 arestas, 6 pontas. Diferente do topázio que eu mostrei, que é a goxenita, né? Que é de 5 pontas. Então, aqui a gente tem uma drusa. A drusa é um conjuntinho de cristais juntos, né? Essa drusa aqui, de coleção, de museu,
foi retirada em Couto de Magalhães de Minas, aqui do lado. Algo que tem sido muito usado e que a gente tem aqui na nossa região são os quartzos com inclusões, né? Então, a parte externa aqui é quartzo e tem minerais inclusos. Esse aqui, que é o rutilado, é muito típico aqui da Serra do Espinhaço. As agulhas de rutilo dentro do quartzo, elas tomam essa cor que parece um capim, o talo da sempre viva, né? O capim dourado. Então, rutilo com hematita, né? Dando essas cruzes. Aqui é uma lodonita, são impurezas internas que quando você lapida a rocha, parece um lodinho, musgo, dentro do mineral. Esse rutilado que você está falando, acho que tem Couto de Magalhães, Gouveia tem. Caba-saco. Tem foto do caba-saco aqui dentro. Aqui, ó. Esse é um quartzo rutilado. Depois vocês vão ver as agulhas de rutilo aí, ó. Parece fio de cabelo louro. Coisa mais linda do mundo. Esse aqui é dendritra, né? Que é uma formação de manganês que parece uma folhinha, assim, uma arvorezinha. É um óxido de manganês que dá essa forma. Esses são outros modelos de quartzos, né? Alguns com grafita, dendrita, os rutilados, as agulhas de rutilo em tom não dourado, em tom avermelhado. E hoje são caríssimos. Essa amostrinha aqui, ó, já lapidada para gema, é de capelinha. São agulhas de um mineral verde, tá vendo? Que é epidoto dentro do quartzo. Caríssimo. Raro também. E tem espécies de coleção, né? Então, quando a gente vai para feiras, por exemplo, eu brinquei aqui falando do Zen, né? Existem feiras mundiais para venda de mineral, né? Minerais diferentes. Então, por exemplo, aqui em Diamantina, no caminho para o Batatal, a gente tem uma área que dá o quartzo que eles chamam de laser. É um quartzo fininho, que as pessoas falam que é onde o raio bate e forma esse quartzo, sabe? Alguns gemólogos falam que a dureza do quartzo, desse quartzo laser, é até maior que um quartzo normal. Tem drusas de quartzo róseos da região de Governador Valadares, o quartzo geminado, biterminado, com formações muito diferenciadas, né? São caríssimos também. E o quartzo jacaré, que é o quartzo lá típico de Araçuaí, né? Então, eu trouxe duas amostras de quartzo que vocês vão ver. Essa aqui é uma amostra de quartzo geminado. Se eu olhar um lado dele, eu tenho as 6 pontas. Do biterminado. Do outro lado dele, eu também tenho as 6 pontas. Ele tem as 6 pontas dos dois lados. Além disso, ele tem um outro cristal de quartzo aqui geminado a ele. Então, é um espécime que, se vocês forem a uma loja comprar, aí o cara vai te cobrar um preço que você vai olhar para um outro e falar, mas por que esse aqui é tão mais caro? Porque isso agrega valor ao mineral. Esse aqui é o quartzo jacaré, que é o típico lá de Araçuaí. Vocês vão ver que ele é mais gordinho. A forma, ele é hexagonal do mesmo jeito, mas dão uns quartzos mais gordinhos, né? Então, ele fica bonito, é diferente, chamado jacaré. E existe até um trabalho científico de um professor que foi professor aqui na geografia, que não é mais, que ele fala sobre as espécimes minerais vendidas em feiras internacionais. Ele tinha terra nessa região do Batatal, indo para Conselheiro Mata, porque lá tem muito quartzo laser. O sonho dele era tirar o quartzo laser para vender para o mercado internacional. Isso tem muito valor. Um outro mineral que a gente tem também, mas que não é muito perto da gente, não é muito conhecido, é um mineralzinho chamado corindon, que é, né, tem essa estrutura. Esse aqui é a amostra, né, caríssimo. Quando lapidado, dá essa cor. Muito raro, muito caro. E tem duas variedades gemológicas. As vermelhas, que são o rubi, e as azuis, que são a safira. São das pedras que eu apresentei, fora a alexandrita, as gemas mais caras. Então, são mais caras que o diamante também, né?
essa é uma mina de Corydon no Vale de Jequitinhonha. Já abandonada, por isso que essa é outra mina de Corydon no Vale de Jequitinhonha, divisa com o Vale do Mucuri. Então, uma pedra muito cara, que a gente teria excelentes retornos, né, para quem trabalha nesse ambiente. E o tipo de trabalho é um trabalho muito difícil.